Olá pessoal, eu sou o pastor Nery Matos da Igreja Batista Atos e hoje gostaria de tratar de um assunto com vocês sobre profecias. O tempo que a gente está vivendo, ele às vezes propicia muito isso. Muitas pessoas se levantam para profetizar, para falar que vai acontecer, que o que está acontecendo é o cumprimento da profecia tal na palavra de Deus. Então é importante a gente ter muita cautela com isso. O Senhor nos revela muitas coisas a respeito disso e uma das passagens bíblicas está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, olha, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tratando-se de profecia, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela não é revelação, que nós tomamos a decisão de interpretar do nosso jeito, ao nosso bel prazer ou de acordo com o nosso benefício, de acordo com algo que vai nos trazer alguma vantagem. Não, é algo que foi revelado por Deus e depende da interpretação do Espírito Santo. Então, que seja agora o Espírito Santo te dando aí discernimento espiritual para que você consiga entender tudo aquilo que Ele tem para a sua vida hoje através desse vídeo, tá bom? Tem mais coisas, quando o Senhor ele vai falando sobre as revelações, claro, falando aqui dos profetas, falando também dos homens de Deus no Novo Testamento. Algumas coisas que o Senhor nos deixa claro também a respeito dos profetas é que eles foram muito diligentes para declarar aquilo que eles estavam recebendo. E Pedro, quando ele estava tocando nesse assunto, na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 12, ele citando sobre eles, né? Aí no versículo 12 ele fala assim, olha, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, aqui agora ele falando sobre a questão do cuidado que nós devemos ter a respeito da nossa postura que a gente deve adotar naquilo que a gente está recebendo de Deus. Nós temos que ser diligentes e cuidadosos também para que nós possamos receber aquilo que Jesus Cristo traz como revelação para cada um de nós. Quando Paulo estava falando para Timóteo, ele orientou ele sobre a palavra revelada que é a sã doutrina. Ele diz assim lá em 2 Timóteo 1,13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Quer dizer, olha, conserva isso, essa sã doutrina, não deixa ela ser maculada, não deixa alguma coisa que chega aos ouvidos, porque hoje, se nós olharmos, principalmente em relação à internet, como você está vendo esse vídeo agora, você pode ver muitos outros vídeos que às vezes vai distorcer aquilo que está chegando ao seu ouvido e no final você vai ficar cheio de dúvidas ou vai até começar a acreditar que a palavra de Deus não é a verdade. Olha, e a palavra de Deus é a verdade, porque aquilo que não é verdade não subsiste. E olha quanto tempo que o Senhor tem revelado desde a época lá do Velho Testamento, desde Moisés até hoje, chegando a nós completa para que nós possamos ter uma noção exata daquilo que Deus tem para nós. Então, olha, como da mesma forma que Paulo fala para Timóteo, nós também devemos conservar o modelo das sãs palavras de Deus para as nossas vidas, as palavras que Cristo deixou para nós, para que nós possamos entender de fato o que é que está acontecendo. E falando de profetas, falando de profecias, no Velho Testamento também, Isaías, quando ele estava falando sobre isso, ele fala sobre a postura de um verdadeiro homem de Deus ou de um verdadeiro profeta, lá no capítulo 8, versículo 20 do livro dele. Ele fala assim, olha, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nele. Olha só que interessante, falando a lei, agora falando da palavra de Deus, se eles não falam segundo a palavra de Deus, e ao testemunho, se eles não dão testemunho de vida de servo de Deus, de homem que anda na integridade, na sinceridade, na honestidade, não vive bem com a família, olha, então não há luz neles, então não ouça a palavra que eles estão ministrando para vocês. Fácil, né, da gente conseguir assimilar. Se você conhece, se você tem acompanhado com ele, então se ele fala uma profecia e você vê que ele é uma pessoa que anda totalmente contrária à vontade do Senhor e não guarda a palavra, você não dá crédito a essa profecia.
Por quê? Porque os falsos profetas, eles são capazes de fazer até grandes sinais. É o que diz também lá em Mateus, Jesus falando aos discípulos no capítulo 24, versículo 24, ele falou assim, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha que risco, olha que risco. Porque falsos profetas se levantam e de repente falam coisas tão grandiosas que falam assim, é homem de Deus, de fato é boca de Deus. Aí nós temos que provar a profecia. Aí de fato nós temos que avaliar bem para ver, olha, será que isso vem de Deus mesmo? Senhor, isso vem do Senhor? Se isso vem do Senhor, que o Senhor possa me revelar, que o Senhor possa me mostrar. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que a profecia, ela precisa se cumprir, né? E o que é que acontece hoje nos nossos tempos modernos? Falando de profetas, às vezes fala assim, mas hoje não tem profetas mais. É tão interessante que os falsos profetas, eles foram substituídos. Eles foram substituídos por falsos doutores. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro falando, trazendo para nós, né? Ele fala assim, olha, e também houve entre o povo falsos profetas. Então, houve, já é coisa do passado. Falsos profetas, como entre vós, agora falando de nós, né? Como entre vós haverá também falsos doutores. Quem são os doutores? Os doutores não são os médicos, né? Claro que não. Os médicos são pessoas que a gente vai lá para consultar com eles e às vezes nós chamamos de doutor. Mas não, eles não são os doutores. Doutor é todo aquele que estudou e fez uma graduação. Aí depois ele fez uma pós-graduação, ele fez mestrado, por exemplo, e depois do mestrado, porque antes tem que ser o mestrado, ele fez doutorado. Quem faz doutorado é doutor. Quem faz mestrado é mestre. Tranquilo? E é claro que quem vai além, né, e faz o pós-honoris doctor, que é o PhD, aí sim vira um suprassumo daquilo que ele está buscando. Então, quando Pedro fala disso, ele está falando exatamente desse grupo de pessoas. Ele fala assim, olha, e também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Quer dizer, agora aqui falando daquilo que vai ser introduzido através de falsos doutores que estudaram tanto que conseguiram criar um novo evangelho. Quer dizer, daquilo que já existe, eles conseguiram transformar em heresia e trouxe algo parecendo verdade, parecendo que é bom, mas na verdade é algo que leva à morte e à destruição. Aí nós temos que tomar cuidado. Puxa vida, se dos falsos profetas já tínhamos que tomar cuidado, dos falsos doutores então nem se fala, né? E tem 4 coisas que nós devemos aprender e devemos observar bem para que nós possamos constatar se a pessoa é ou não é um falso profeta. Primeira coisa, estar de acordo com a palavra de Deus e o profeta ter um testemunho cristão. Aquilo que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus e ele tem um testemunho cristão, nós vimos aqui em Isaías. Então, se ele fala aquilo de acordo com a palavra de Deus e de fato ele é uma pessoa que dá testemunho, é um dos pontos que nós observamos. Tem algumas coisas que às vezes quando a gente fala sobre falsa profecia, tem um fato extremamente inusitado que eu já ouvi dizer, por exemplo, pessoas dizerem, olha, Deus está mandando você separar dessa pessoa para casar com outra. Não existe isso. De cara isso seja falsa profecia. Por quê? Porque é contra a palavra de Deus. O Senhor nunca vai dizer uma coisa desse tipo. E tem muitas outras coisas que a gente ouve que às vezes não é tão gritante igual essa que eu falei, mas com certeza não traz virtude alguma para aquele que está ouvindo e com certeza não vem do Senhor, né? Outra coisa importante, olha, o cumprimento da profecia. Eu citei isso também, a profecia vai se cumprir. Se a profecia não se cumpre, ela é falsa. Se ela não se cumpre dentro de um prazo, ou que tem umas coisas que às vezes o tempo é muito maior, você somente guarda no coração e observa. Você não vai julgar o profeta, mas a profecia você deve julgar. E aí você espera, não cumpriu, é uma falsa profecia. Outra coisa importante, vida e obras do profeta. O profeta tem uma vida de servo de Deus. O que ele faz, né? Aí o que Jesus diz sobre a questão dos frutos, né? E da árvore. Pelos frutos se reconhecereis a árvore. Então, por exemplo, se você vê uma manga debaixo de uma árvore, provavelmente aquela árvore ali é um pé de manga. É possível que alguém tenha colocado aquela manga ali debaixo de uma outra árvore. Mas e se caso essa manga ela está ligada ao pé de manga? A árvore, né? Aí
você vai dizer, certamente isso aqui é um pé de manga. Da mesma forma, um pé de goiaba ou outra fruta qualquer. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, se a pessoa dá maus frutos, certamente desta árvore não virá bons frutos. Então, corre disso, né? Então esse item também é importante. Outra coisa importante também, na profecia o profeta tem que glorificar o nome de Cristo. Porque também tem muitos que às vezes acham que a profecia, na revelação, eles glorificam o nome dele, eles se tornam verdadeiros profetas, eles se tornam um homem importante no evangelho, eles se tornam um homem reconhecido pela sociedade, e aí ele começa a entregar um punhado de profecias exaltando o próprio nome. Se ele está exaltando a si próprio, ele não é um profeta verdadeiro, ele é um falso profeta, porque para ser um profeta verdadeiro, ele tem que exaltar e glorificar sempre o nome de Cristo, tá? Olha, se esses itens importantes aí que nós citamos têm sido evidenciados nas pessoas que revelam para vocês, então amém, é um profeta verdadeiro. Caso contrário, sai fora, porque com certeza é uma armadilha que está querendo te derrubar. Eu vou citar novamente aqui, ó. Estar de acordo com a palavra de Deus e o profeta ter um testemunho cristão. Outra coisa, o cumprimento da profecia, ela se cumpre ou não. Outra coisa, a vida do profeta e as obras que ele pratica, se elas são de acordo com a palavra de Deus e são santas. E na profecia, o profeta tem que glorificar o Senhor. Amém? Olha, espero que esse vídeo possa ajudar vocês, né, e te abençoar. E se caso você entender que realmente é bom e alguma pessoa que você conhece precisa ouvir, compartilha com ele, tá? E se você gostou, deixa o seu like aí pra nós, tá bom? E nós vamos se sentir motivados a fazer outros vídeos também com base na palavra de Deus para abençoar vocês, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica na paz.